capítulo 17. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3, onde está assim escrito: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Que Deus aplique em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas o texto que nós acabamos de ler. E eu quero, nesse texto, destacar a palavra conheçam. A palavra conheçam. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra de Deus está condicionando a vida eterna ao conhecimento de Deus. Ou seja, para que alguém tenha a vida eterna, para que alguém tenha vida eterna, é necessário que essa pessoa conheça Deus. É necessário que haja conhecimento de Deus. Ou seja, conhecer Deus é suficiente para alguém ser salvo. Amém? Eu não preciso absolutamente de mais nada para ser salvo, a não ser o conhecimento do Deus Pai e do Deus Filho. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14, ele diz o seguinte, no versículo 6: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim, é porque ele e o Pai são um. No capítulo 10, no versículo 30, assim está dito: Eu e o Pai somos um. Bom, com esses textos fica claro que não há divisibilidade em relação a Jesus e ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então, podemos afirmar que, conhecendo a Cristo, conhece-se também o Pai. E isso está muito bem claro no capítulo 14 do Evangelho de João. No capítulo 14 do Evangelho de João, diz o seguinte, versículo 7: Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Veja bem, conhecer a Jesus é a mesmíssima coisa que conhecer ao Pai. Conhecer ao Pai é a mesma coisa que conhecer a Jesus. Jesus e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Bom, Jesus é a exata imagem do Pai e o Pai é a exata imagem do Filho. Bom, e nós estamos olhando de maneira especial a palavra conhecer. Por que eu estou tratando desse termo? Porque durante essa semana, essa palavra gerou muita movimentação. Houve no grupo de WhatsApp uma grande polêmica e depois, em uma outra postagem, em uma outra rede social, a qual eu não participei, também polemizou. E depois de passado tudo isso, eu descobri a fonte da polêmica, no sentido a fonte
ideológica, doutrinária. Alguém mandou um vídeo de um reformado, onde o reformado alega que um crente pode perder a salvação. Que um crente pode perder a salvação. Bom, eu não sei se a influência foi tamanha por parte de alguém, mas eu fiquei impressionado com as comparações do reformado com as comparações daquilo que foi dito nos debates. Que um crente simplesmente pode apostatar de Jesus, ou que um crente pode se cair voltando ao mundo, não ter mais identidade com Jesus Cristo. E isso é a perfeita negação da toda suficiência de Cristo. É pior do que o pentecostalismo. Que o pentecostalismo diz, pecou, perdeu. Pelo menos diz que tinha. E nesse caso, negam completamente o Senhor quando diz, pecou porque não era crente. Caiu porque não era crente. Bom, é uma falta de entendimento das Escrituras e até da lógica, porque alguém não pode cair se não tiver um pé. Alguém que já está caído, um perdido, ele nunca esteve em pé para cair. Um perdido sempre esteve caído, sempre esteve perdido. A igreja, irmãos, não salva absolutamente ninguém. O fato de alguém passar um ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou até a vida inteira na igreja, não implica dizer que ele é salvo. Não tem esse ensino na Bíblia. A Bíblia não diz, conhecereis a igreja, e a igreja o libertará. Não existe esse texto na Bíblia. Então, o fato de estar na igreja não diz que alguém é salvo. O que é que testifica da sua salvação? Biblicamente falando, quem foi que disse a você que você é uma pessoa salva? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é assim? Não está escrito na Bíblia? Então, quem testifica da salvação é o Espírito Santo de Deus, não é a igreja. Não existe mérito humano na salvação, mas mérito algum. Nem antes, nem depois. Nós não conhecemos que somos salvos pelas nossas obras. Imagine vocês, se fosse a sua ou a minha obra, ou as nossas obras, que nos dissesse que éramos salvos. Pelo menos eu. Todo dia eu me sentiria perdido. Porque todos os dias o ser humano peca. E se tem alguém aqui que não peca, por favor, é bom não vir. Porque senão essa semana você vai pecar e você vai botar a culpa em alguém aqui. Não, foi culpa de Inácio Maurício, foi culpa do pastor, foi culpa de Nildinho, foi culpa de Iago. Todos nós somos pecadores. Bom, conhecer Cristo como Salvador pessoal é suficiente para que você seja uma pessoa salva. Amém? Conhecer Cristo como Salvador pessoal é suficiente para que você saiba que é uma pessoa salva. No capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 16 está escrito o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Amém. Não é a sua obra, não é a sua conduta, não é a sua moralidade. Sua conduta, sua moralidade e suas obras, obviamente, devem serem tocadas
pelo Espírito Santo para que você produza frutos dignos do arrependimento. Porém, frutos dignos do arrependimento não salva. Quem salva é Jesus. Você não saberá que é salvo pelos frutos dignos do arrependimento. Você saberá que é um salvo porque o Espírito Santo testificou com o teu espírito que você é um filho de Deus. Por isso você clama, Abba, Pai. Amém? Por isso você clama, Abba, Pai. Se o Espírito Santo de Deus não testificar com o seu espírito, você não saberá de salvação. Você não terá certeza de salvação. O selo da salvação é dado no nosso espírito pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos até capítulo 8 da epístola, aliás, do Evangelho de João, capítulo 8 do Evangelho de João. O Senhor Jesus Cristo é a verdade personificada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 32, dito está: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento da verdade igual a liberdade. Liberdade de quê? De que o homem é liberto quando conhece Jesus? Da condenação. O homem é liberto quando conhece Jesus da condenação, do inferno. Quando o homem conhece Jesus, ele é liberto do inferno. Amém? Ele deixa de ser um perdido e ele passa a ser um salvo. Deixa de ser um perdido e passa a ser um salvo. Deixou a condenação e agora é uma pessoa salva. É importante que se entenda isso. As pessoas confundem as coisas. As pessoas confundem as coisas. Fulano creu em Jesus, fulano deixou de beber, fulano foi liberto da bebida. Liberto da bebida não, ele foi liberto do inferno. Deixar de beber é consequência da nova natureza implantada nele. Amém? Entendam isso. Se não entender essas questões, vai ficar achando que precisa de obras para se salvar. Nós somos salvos, irmãos, uma única vez e para sempre. Amém. Sem absolutamente obra alguma. Não existe obras humanas na salvação. Salvação é inteiramente pela misericórdia de Deus. Somos salvos pela misericórdia de Deus. E salvos uma vez só e para sempre. Uma vez só e para sempre. E a nossa salvação, ela foi no passado. Você que é salvo, você não está se salvando, você não será salvo. Você foi salvo no dia que você creu em Jesus como seu Salvador pessoal. Amém. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Cuidado da salvação. A salvação do crente ocorreu em um ato único, que está no nosso passado, que ocorreu no nosso passado. No meu caso, dia 8 de maio de 1990. A grande maioria de vocês não era nem nascida ainda nesse tempo, certo? Vejam bem, 1990, aquele dia lá eu criei em Jesus. De lá para cá, eu sou salvo. Isso salva eternamente. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 8 que nem o presente, nem o porvir pode me separar do amor de Deus. Amém? Que nem a morte,
e nem a vida. Nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é suficiente para a salvação. Jesus é todo suficiente. Conhecendo Jesus, o homem é absolutamente salvo, e salvo uma vez, e salvo para sempre. Bom, a palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 4, o seguinte: versículos 6, 7 e 8. Romanos capítulo 4, 6, 7 e 8. Assim também, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. A tua salvação, a minha salvação, implica no ato de imputação de justiça. Foi creditado em nossa conta a justiça de Cristo. Amém? E isso foi sem as obras. Deus não irá imputar, Ele já imputou. Deus não irá, Ele já o fez. Amém? Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras da lei. Deus colocou toda a justiça de Cristo na minha conta, na sua conta. Toda a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele sacrifício dele na cruz, está depositado na sua conta. Pertence a você, sem as suas obras. Bom, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O que aconteceu com a tua maldade, o que aconteceu com a minha maldade, deixou de existir? É isso que o texto diz? Que o crente não tem mais maldade, que o crente não tem mais pecados. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Você entende o que você está lendo? Você sabe o que aqui o texto está dizendo? Que na tua conta não entra mais débito de pecado. Amém? Amém. Não está dizendo que você não peca. Está dizendo que na sua conta não entra mais débito de pecado. Por quê? Por que não entra? Porque a justiça de Cristo está depositada na sua conta. São termos de contabilidade. Pecado é passivo. Justiça é ativo. E a justiça que foi depositada na sua conta é tanta que não cabe mais, que não tem mais como você ficar no vermelho. Deus não acredita o pecado na tua conta. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Que maravilha, irmãos. Isso é o que a palavra de Deus diz. Isso é doutrina bíblica.
portanto, batista. Reforma protestante é reforma católica, pertence ao catolicismo. Calvino e Lutero nunca deixaram o catolicismo. Saíram da igreja, mas o catolicismo não saiu deles. E quem se baseia neles é porque não querem a Bíblia. Não querem a Bíblia. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Não entrará pecado na sua conta. Amém? Amém. Não entrará pecado na sua conta. Ainda em Romanos, desta vez capítulo 3, versículo 28. Diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé sem as obras. Não existe obras na salvação. Não existe obras na salvação. Nós somos salvos só por Jesus. Amém. As nossas obras nos darão galardões. Não é verdade? Você será galardoado pelas suas obras. Por isso que você pode perder galardão. Porque você pode cair das suas obras. Mas esse é um outro assunto. Agora, o texto da polêmica. O texto da polêmica encontra-se em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. O texto de 2 Pedro, capítulo 2, é um texto que trata da ocorrência de falsos doutores introduzidos no meio dos salvos. De falsos doutores que entram no meio dos salvos. Bom, no versículo 1, o Espírito Santo diz, por meio da pena de Pedro, o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas. Quem é o povo? Os judeus. Também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Bom, como entre vós? Vós quem? Vós quem? Vós, os perdidos? Como entre vós, os perdidos, haverá falsos? Ou como entre vós, os salvos, igreja, haverá falsos doutores? Entre vós, aplica-se exclusivamente a crentes. Quando ele diz entre vós, ele está dizendo entre os crentes existirão essa espécie, falsos mestres. Bom, para a gente entender que o capítulo 2, vós aqui são pessoas salvas, nós vamos até o capítulo 1, quando diz vós, capítulo 2, versículo 1, como entre vós. Quem são vós? Capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, se vós não é crente, Pedro não era crente. Porque Pedro está dizendo que aqueles a quem ele escreve alcançou fé conosco, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Bom, então o capítulo 2 mostra que entre os crentes haverão falsos mestres. Como Pedro era apóstolo e ele está escrevendo à igreja de Cristo, podemos dizer que entre vós, Igreja Batista Local Visível, ocorrerá a presença de falsos doutores. Aí, do versículo 1 até o versículo 18, ele fala dos falsos mestres. Especificamente no versículo 17, ele dá a sentença dos falsos mestres. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Versículo 17 é sentença. Ele dá a sentença a quem? Aos crentes? Não, obviamente que não. Ele dá a sentença aos falsos mestres. Falsos mestres. Versículo 18, ele demonstra o discurso, a fala, a ideologia, o ensino dos falsos mestres. Como é que eles chegam nos crentes? Diz o seguinte: porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em ele. Quando alguém se converte, e nós mesmos, nossa vida inteira de crente, a gente está sempre procurando se afastar do erro, não é? Todo dia os crentes são convidados a errar. Seja pela sua própria carne, seja pelo amigo ou amiga, seja pelo parente, seja pela atuação do maligno que conduz o mundo a chamar o crente ao pecado. É aquilo que nós enfrentamos todos os dias. Ou você nunca foi tentado? Não, pastor, isso é conversa de crente fraco. Quem é tentado é crente fraco, é? Jesus foi tentado porque nós não somos. Certo? Então, todos os dias nós estamos tomando decisão de não andar no erro, amém? Porque se tomarmos decisão de andar no erro, já caímos. Bom, então qual é o discurso do falso mestre? Com palavras arrogantes, com palavras persuasivas, engodam, atraindo o quê? Pela concupiscência da carne. A carne, irmãos, o que é que Jesus Cristo disse? Que o espírito está pronto. E a carne é o quê? A carne é fraca. O diabo não nos ataca no espírito, ele nos ataca na carne, porque ele sabe que a carne é fraca. Então, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Então ele ataca na carne. Ataca quem? Os perdidos? O falso profeta vai atacar perdido? Perdido já está indo juntamente com o falso profeta para o mesmo lugar que a Bíblia diz: o negrume das trevas. Em outras palavras, o inferno, lago de fogo, condenação. Certo? Bom, esses arrogantemente chamam os crentes a pecar. Prometendo o quê? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos quem? Os falsos profetas, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque se de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Quando nós somos vencidos de um tipo qualquer de pecado, nós nos tornamos escravos do mesmo. Certo? Torna-se escravo do mesmo. Então, o crente tem que ter muito cuidado para não ser vencido pelo mundo, para não ser vencido pela carne.
E qual é a única maneira de não sermos vencidos pela carne? A palavra de Deus diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer andar bem e direitamente perante o Senhor, ande em espírito. Se você alimenta a sua carne, o que vai acontecer? A carne vai vencer o espírito e você vai cair. Esse é um ensino que se ensina aos adolescentes, às crianças. Tem de alimentar o espírito. Tem de alimentar o espírito. Se você alimenta a carne, você cai. Você cai. Bom, versículo 20 diz o seguinte. E aí, eu preciso que vocês observem direitinho as coisas. Recapitulando, no versículo 1, o apóstolo diz que entre os crentes haverá falsos mestres. Como nós podemos afirmar isso? Pelo termo, como entre vós. Estes vós a quem ele escreve é o mesmo que ele escreve no versículo 1 desta mesma epístola. Que lá no versículo 1 ele diz que estes vós alcançaram fé com o próprio apóstolo Pedro. Olha o termo que ele usa. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, dentre estes crentes haverá falsos mestres, como dentre Israel ocorreram falsos profetas. Do versículo 17 ele dá a condenação dos mesmos. Do versículo 18 e 19 ele começa uma transição falando a pessoas salvas, dizendo qual é o discurso dos falsos mestres e como ele vai chegar nos salvos. No versículo 20 ele diz: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estágio pior do que o primeiro. Bom, o texto é muito claro. Nós vimos lá atrás que o que é necessário para ser salvo? Conhecer a Cristo. O que foi que aconteceu com isso? Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, estar no presente, no passado ou no futuro? Terem escapado. Claramente no passado. Então ele fala aqui nesse versículo 20 a quem? A pessoas que no passado escaparam. Lembra lá atrás nós falando que a nossa salvação ocorreu aonde? No passado. Terem no passado escapado da corrupção do mundo. O que os fez escapar? A igreja? As obras? A bondade? A fidelidade? Não. O que os fez escapar? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eles escaparam por causa de quê? Do conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Amém. Pergunta para a reflexão: o conhecimento de Cristo é suficiente para a salvação do homem? Segundo a Bíblia, sim. Se eu nego isso, eu estou negando a suficiência de Cristo, estou colocando obras e igreja no lugar de Jesus. O velho e bom hino do cantor cristão diz: só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus. Se for Jesus e uma fagulha, o homem nunca foi salvo. Se for Jesus e um alfinete, o homem nunca foi salvo. Se for Jesus e uma pena, o homem nunca foi salvo. Se for Jesus e um bitrem carregado de obras, o homem nunca foi salvo. Só por Jesus. Negar a salvação somente por Jesus é negar toda a Bíblia, negar a divindade de Cristo, se associar com Satanás para dizer que Jesus e Deus são mentirosos.
E Deus não pode mentir, amém? Se Deus mentiu, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Porque Deus não pode mentir. Amém? Deus não pode mentir. Então, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, torna-se o último estado pior do que o primeiro. Irmãos, ele está mostrando aqui que primeiro, não está dizendo que o crente vai cair, pelo contrário, ele está dizendo que o crente não cair. Porém, ele está advertindo, irmãos, se vocês caírem na conversa fiada desses falsos mestres, o seu estado, o seu segundo estado, vai ser pior do que o primeiro. Vamos dar uma olhadazinha para o segundo estágio. Um crente, irmãos, entregue à vontade de Satanás é a maior tragédia da vida de qualquer ser humano. Eu já conversei com muitos crentes salvos em estado de desespero por estarem no mundo e não conseguir se libertar do mundo. Não é boa coisa. Não pense você que fazer um tour pelo mundo vai ser bom para você, não. Não é bom para ninguém, não. Não pense você que se entregue a Satanás como foi aquele camarada de 1 Coríntios capítulo 5, que aquilo ali foi bom, não. Não foi bom para ele, não. Eu comparo esse estágio de ser entregue a Satanás, obviamente respeitando as devidas proporções, porque gato algum é tão ruim quanto Satanás. Mas você vê quando o gato pega uma lagartixa no quintal de casa, ele judia com ela o dia todinho, nem come nem mata, fica só judiando, certo? É mais ou menos aquilo que acontece com o crente quando está na mão de Satanás, para a destruição da carne, para a destruição da carne. Bom, e aquele estado é muito pior do que o primeiro estágio que ele vivia no mundo sem ser crente. Porque quando ele está no mundo sem ser crente, ele não está debaixo da correção do Senhor. Ele não é filho. E o que é que a Bíblia diz, irmãos? Se um filho de Deus cai, a palavra de Deus fala-nos de correção. A palavra de Deus fala de disciplina. Não é assim? A palavra de Deus diz, se vós estáis sem disciplina, por quê? Não sois filhos, sois bastardos. Vamos até Hebreus, capítulo 12. Versículo 5. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? E se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrigia, como lhes bem parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, os crentes em disciplina. Segundo está pior do que o primeiro. Mãos cansadas, joelhos desconjuntados. Essa é a situação. Eu não recomendo, irmãos, que encontrar-se em situação de disciplina. É um estado de
sofrer. É um estado de achar que está bem e ao mesmo tempo perceber que está muito mal. Bom, eu dei o exemplo e o tempo urge, o tempo passa. Mas eu poderia falar muitos e muitos outros exemplos. Eu poderia abordar aqui o caso de 1 Coríntios 5 detalhadamente. Eu poderia passar ainda em 1 Coríntios capítulo 11, mostrar que os crentes são julgados para não serem condenados com o mundo. E poderíamos ainda abordar que existe pecado para a morte. E por isso digo que não orem. Assim sendo, devemos ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. E termos cuidado com pretextos de palavras bonitas que contrariam a sã doutrina. A sã doutrina é muito clara. Quem crê em Jesus é salvo, sem obras nenhuma. Bom, o nosso texto, uma leitura comum, simples, por qualquer pessoa, perceberá que ele fala de pessoas que conheceram a Jesus. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornar-se-lhe-ão o último estado, pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviassem do santo mandamento que lhes fora dado. Santo mandamento, a palavra de Deus diz: serem, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A palavra de Deus diz: andai de forma digna da vocação a qual foste chamado. Deixa eu ver o texto. Coríntios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Que vocação? Vocação de filhos de Deus. Foi-nos dado esse mandamento de andarmos em santidade. Se nos desviarmos desse mandamento, seremos repreendidos. Seremos entregues ao Satanás, ao diabo. E poderemos até morrer prematuramente. Isso é o que pode acontecer. Mas ir para o inferno jamais. Ir para o inferno jamais. Porque bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Bem-aventurado o homem ao que o Senhor imputou a justiça de Cristo. Bom, versículo 22. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada aos despojadouros de lona. Ele conclui usando uma linguagem proverbial. Ele não está dizendo que o camarada é porco ou que o camarada é porca. Mas ele está comparando a vida do crente sem estar dentro da vontade de Cristo com alguém igual a um cão que se alimenta do seu vômito e uma porca que lavada volta ao despojador. É uma comparação, não uma afirmação. E é bom que se entenda isso. É bom que se entenda isso. Porque a falta de entendimento das Escrituras desvia o homem para o caminho da abominação e da tragédia. A falta de conhecimento das Escrituras coloca o homem a apoiar o inimigo de Deus, ou seja, o diabo. Então que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde e que Deus nos dê entendimento para entendermos que o crente é uma vez salvo e salvo para sempre. Mas por que o crente é uma vez salvo e salvo para sempre? Porque o crente nasceu na família de Deus e não existe ex-filho. Amém? Amém. Não existe ex-filho. A palavra de Deus diz ainda: quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Bom, para concluir, eu quero citar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus,
viva e que permanece para sempre. Amém? Deus te gerou na família de Deus. Deus te gerou na família de Deus. Deus não vai te desgerar. Amém? Você nasceu na família de Deus. Você não vai desnascer. Não tem como você deixar de ser crente. Amém? Somos uma vez salvos. Salvos para sempre. Sem obras alguma. Somos salvos por Jesus Cristo. Para Ele e por Ele toda a honra e toda a glória. Amém? E amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos que aqui estão hoje à noite e que possamos glorificar sempre a Deus por sua palavra. Amém. Não sei o que é isso, não.